Olá pessoal, GL2 Salafide na área. E hoje nós falaremos sobre uma declaração que é muito conhecida aí no meio cristão, no meio gospel, que é falada aí por muitos pregadores. Geralmente quando eles estão ali naquele momento, a igreja pega fogo e o pregador vem: minha casa serviremos ao Senhor. E aí, será se Josué realmente estava nesse momento de fervor? Será se ele estava feliz quando ele disse, ou quando ele declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor? E aí, quer saber? Ficou curioso? Fica comigo e vamos descobrir isso juntos na íntegra, porque GL2 Salafide tá no ar. Muito bem, pessoal, eu sou Jason Adrian. Estamos aqui em mais uma live. O assunto de hoje é a declaração que Josué fez quando ele convocou ali todos os povos, todas as nações, ali de Israel, quando ele justamente declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso aí. E antes de tudo, vamos exatamente para o versículo onde Josué declara esta frase que é muito conhecida aí no meio cristão. Josué 24:15, a Bíblia diz o seguinte, a minha versão é a BKJ, King James. Pode ser que alguma frase esteja diferente, mas o contexto é o mesmo, tá bom? Diz o seguinte, Josué 24:15. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis, se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Mas o que na verdade significa a declaração de Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma declaração cujo significado expressa o compromisso com o verdadeiro Deus dentro da unidade familiar, ou seja, nós já sabemos e conhecemos que Josué foi a pessoa, foi o personagem por trás dessa declaração, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso aconteceu exatamente em um momento onde Josué ele convoca todo o povo de Israel para reafirmar a sua aliança com Deus. Ou seja, ele percebe que o povo está em pecado, que o povo está dividindo a adoração, que o povo está ali na idolatria, que o povo está servindo e adorando outros deuses. Só que Josué, quando ele percebe isso, ele convoca todo o povo, todas as nações, todos os oficiais para reafirmarem a sua aliança com Deus. Só que diante desse pedido para eles, né, de reafirmarem a sua aliança com Deus, Josué também lhe deixa bem claro qual é o seu posicionamento diante daquilo que eles estavam fazendo. Olha, vocês vão fazer isso aqui, mas eu e minha casa vamos fazer isso aqui. E nós vamos já entender o porquê que Josué disse isso, e principalmente qual é o significado que há por trás dessa declaração de Josué. E isso tudo aconteceu ali no capítulo, a partir do capítulo 24, tá bom? Porque Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, para deixar claro aos filhos de Israel qual era o seu posicionamento quanto à devoção ao Deus da aliança. Então, como já vimos aqui anteriormente, já sabemos que foi Josué quem falou essa frase, quem pronunciou essas palavras ali diante da nação de Israel em um discurso que acontecera antes da sua morte. Bom, pela graça de Deus, né, e agindo pelo poder do Senhor também ali de forma juntas, Josué ele já havia liderado Israel na tomada da terra prometida.
E também ele já havia conquistado os reinos e estabelecido territórios que o próprio Deus havia prometido ali aos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, lá atrás. Mas mesmo assim, diante de tudo aquilo que Deus já tinha feito, Josué, ele sabia da iminência, do perigo do povo de Israel. Tudo que o Senhor havia para cumprir naquela nação, tudo que tinha de bom para Deus fazer, aquele povo já tinha acontecido. Só que parecia que ainda não estava bom o suficiente para que eles voltassem a sua adoração apenas para Deus. Então Josué ele fica um pouco preocupado. Por quê? Porque ele sabe e sabia que a nação de Israel, o povo de Israel, era uma nação que era muito idólatra. Era um povo que era muito idólatra. Então, a qualquer momento, eles poderiam estar adorando outros deuses, fazendo coisas que desagradavam a Deus. Então, ele sabia que a nação corria esse risco da idolatria quando ele decidiu convocar o povo para estar ali em Siquém, onde foi feito o local da convocação, para ele alertar, na verdade, aquele povo sobre o que eles tinham que fazer. Então Josué ele sabia de tudo isso, mesmo assim ele sabia e reconhecia essa presente ameaça que era a questão da desobediência e também da idolatria ali entre os israelitas. Só que nesse contexto aqui, Josué ele convoca o povo para uma reunião geral, ou seja, ele foi ali para Siquém e ali foram reunidas todas as tribos de Israel. Tudo quanto era povo ali foi reunido justamente para aquele lugar durante a convocação que José fez. E dentre aqueles povos estavam ali os seus respectivos anciões, né, de cada tribo, estavam ali também os líderes e também, claro, os oficiais. Só que quando o povo estava todo reunido, Josué então ele decide fazer um grande discurso. Discurso esse que começou com um grande resumo profético acerca da própria história redentora da nação de Israel. Então, Josué, ele começa a contar aqui para o povo tudo aquilo que Deus já tinha feito lá atrás. Ele vai dizer que quando faltava alimento, Deus providenciou alimento, que quando faltava água, Deus fez a água jorrar da pedra, que quando eles estavam próximos de serem capturados ou vencidos por seus inimigos, Deus tomou alguma providência. Então, ele vai mostrar a presença de Deus durante todo o percurso ali daquela nação. Em todo o tempo, Josué vai dar uma evidência de que Deus se fez presente na vida daquele povo e que em momento nenhum o Senhor os abandonou. Então, Josué ele faz aqui um resumo profético sobre todas as coisas boas que o Senhor já havia feito para aquela nação, já havia feito aos israelitas. E como um profeta de Deus, ele começa a relembrar a nação, aquele povo, sobre todos os atos soberanos e redentores que o Senhor já havia feito. E contudo, o povo de Israel ele tinha que dar uma resposta. Por quê? Porque ele deixa bem claro que Deus ele não era um tipo de Deus que aceitaria aquela adoração que era dividida, aquele serviço parcial. Ó, o pé aqui, o pé atrás, que nem o pessoal diz, né? Então Deus exigia de Israel a fidelidade absoluta e uma devoção sincera. E é justamente isso que Josué fala nas seguintes palavras, quando ele diz o seguinte, no versículo 14, anterior ao 15, que foi o tema da live de hoje. Ele diz o seguinte: Agora, pois, temam ao Senhor e sirvam-no com sinceridade e fidelidade, e lancem fora os deuses os quais serviram aos seus antepassados da além do rio Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Então, essa convocação de Josué, de todos os povos das 12 tribos de Israel, com seus oficiais, reis e líderes, ela formou o pano de fundo para a seguinte declaração: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando José diz isso, considerando o discurso dele como um todo, facilmente percebemos que a figura central de seu discurso é o Senhor, bem como o propósito parcial, na verdade, o propósito principal de sua mensagem é esclarecer como servir ao Senhor verdadeiramente. Então, essa era uma das preocupações que Josué tinha. Servir ao Senhor verdadeiramente significa amá-lo de todo o coração, significa adorá-lo com exclusividade,
significa temê-lo, obedecê-lo acima de tudo e de todos. Significa uma dedicação completa à própria vontade de Deus. Ou seja, eu não vou, a partir desse momento, fazer as minhas vontades e andar da forma que eu quero, mas eu vou fazer as vontades de Deus e andar conforme os caminhos que o próprio Deus vai me mostrando, vai me revelando. Por quê? Porque Deus havia libertado ali os filhos de Israel e derramando suas bênçãos sobre eles. Então, os israelitas, eles deveriam servi-lo com sinceridade, com fidelidade, com amor e em temor. Era isso que Josué, naquele momento, estava cobrando do povo israelita. Josué disse que o povo deveria lançar fora os falsos deuses que tinham sido adotados por seus antepassados. Está ali no versículo de número 14. Ou seja, mas se os olhos do povo não parecerem, né, que já é esse já é o versículo de número 15, que nós lemos lá no começo, vai dizer o seguinte: mas se aos olhos do povo não parecer bem servir ao Senhor, então que os israelitas escolhessem por conta própria quem queriam servir. Se aos deuses que outrora seus ancestrais tinham servido, fossem os deuses regionais da terra que conquistaram. Aí ele vai deixar bem claro, porém, independente da escolha do povo, ele vai afirmar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, é uma posição que José está dando em relação àquilo que o povo estava vivendo. Ou seja, independente da escolha deles, José estava deixando muito claro aqui qual era o seu posicionamento. Então, nesse momento aqui, você percebe que Josué, em momento nenhum, ele estava feliz, como muitos pensam, né? Josué, ele não estava feliz aqui nesse momento. Ele não estava naquele momento fervoroso. Ai, minha casa, serviremos ao Senhor. Não, pelo contrário. Josué, ele estava era triste. Estava triste com a situação que ele estava vendo. Por quê? Ele olha para a nação. Como é que a nação se encontrava naquele momento? Adorando outros deuses. Eles estavam prestando cultos a outros deuses. Estavam é, dividindo a adoração que era exclusiva de Deus para deuses que, como a própria palavra do Senhor vai falar, tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não escutam, tem bocas, mas não falam. Então, era para esse tipo de deuses, né, de esculturas, que a nação estava voltando e devotando a sua própria adoração. E o que José faz, quando ele percebe isso, ele convoca o povo para dizer que aquilo ali está errado, para dizer que aquilo está certo. Não está certo, para dizer que aquilo não está certo. Josué, ele tem essa preocupação. Então ele manda chamar todo mundo e faz o seguinte: ó, chama aí todo mundo, chama aí os idosos, chama aí as crianças, chama aí os jovens, chama todo mundo que quero conversar com vocês um negócio muito sério. Quero conversar um negócio muito sério aqui com vocês. É o seguinte, Deus, ele já fez e vem fazendo muitas coisas boas desde lá atrás e em momento nenhum ele nos abandonou, mas vocês estão aí vivendo uma vida que está entristecendo ele. Então, nesse momento, essa vida aí da forma que vocês acham que é, ela tem que acabar. Por quê? Porque a partir desse momento vocês têm que escolher quem que vocês querem adorar. Vocês querem adorar os deuses dos patriarcas, os deuses dos amorreus, os deuses que eles adotaram depois. Vocês têm que fazer uma escolha, porque independente do que vocês vão escolher, a minha posição é a seguinte: eu e minha casa nós vamos servir a Deus. Eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. O único Deus, o Yahweh, como diz algumas pessoas que dizem ser o nome de Deus, e nós já fizemos uma live acerca disso, do próprio nome de Deus. Então você pode conferir aí no canal. Por quê? Porque José sabia que o Deus que ele ia, que ele estava bem claro, né? Deixando bem claro que ia servir, era o único Deus que tinha a verdadeira Berit Olam, ou seja, a verdadeira aliança entre o povo e entre a nação. Ele sabia da história desse Deus. Então, ele deixou claro qual era o seu posicionamento. Ele pediu justamente para o povo decidir quem que eles iriam adorar a partir daquele momento. Mas ele deixa claro, ó, vocês escolhem quem que vocês querem servir. Mas, a partir desse momento, eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. Independente da escolha que vocês fizerem, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então você percebe que aqui, em momento nenhum, Josué está feliz. Muito, pelo contrário. Josué, ele não está feliz nesse momento. Então,
A partir de hoje, quando você ver esta frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você já vai entender e compreender que Josué, ele não estava feliz. Josué não estava feliz quando ele disse isso aqui. E diferente do povo lá, ele já tinha entendido que a plena satisfação do seu coração e de sua família, ela estava no próprio Senhor. Então ele faz um desafio para o povo para provar do mesmo, ou seja, adorar a Deus com integridade absoluta. Ele tinha certeza daquilo que ele estava vivendo ao adorar exclusivamente o único Deus que merecia ser adorado, né? Então ele queria que o povo também provasse dessa harmonia de viver adorando apenas Deus. Aqui nesse momento o povo ele faz algo interessante, porque ele responde à exortação e principalmente o desafio que Josué faz de uma forma positiva, porque os israelitas eles declaram que a partir daquele momento eles jamais abandonariam ao Senhor e se comprometeriam a servi-lo com sinceridade, a servir somente a Deus. Então, após eles ouvirem todo aquele sermão profético que Josué fez, toda aquela exortação profética dele, o povo ouviu, entendeu, compreendeu e decidiu, a partir daquele momento, servir apenas ao Senhor e se comprometeram a adorá-lo com exclusividade. Mas o que nós podemos aprender com essa declaração de Josué? De eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que, que nós podemos aprender com isso? Nós temos aqui, não, eu tirei apenas 5, né? Mas nós podemos aprender muitas coisas com isso. Mas o que, que nós podemos aprender com essa frase? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós podemos aprender o seguinte: um primeiro aprendizado. Uma família a serviço do Senhor, tá? Ao serviço, mas é uma família a serviço do Senhor, tá bom? Inclusive, eu vou até corrigir aqui já, para ficar direitinho, bacaninha, daquele estilo, sem problema. Isso é ao vivo, viu, pessoal? Então, tá tudo de boa. É assim mesmo, assim mesmo, assim mesmo, não se preocupe, não. Vamos lá, pronto, tudo aqui. A primeira aprendizado que nós podemos ter aqui é uma família a serviço do Senhor. Em primeiro lugar, essa frase ela nos ensina que é possível servir a Deus através do nosso próprio relacionamento familiar. Só que para que isso venha a acontecer, os nossos relacionamentos familiares eles devem estar pautados na verdade de Deus revelada nas Escrituras, ou seja, o próprio convívio familiar ele nos dá esse aprendizado que nós podemos ter aqui de ter uma família a serviço do Senhor, porque uma família que ela está com seus caminhos, que está com os seus passos pautados nas verdades de Deus, que é revelada nas Escrituras, ela tem esse prazer de ser uma família a serviço do Senhor. E justamente por isso que José fala, ó, que independente do que vocês servirem, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque ele entende que a adoração que é dada a Deus, ela vai proporcionar e continuar proporcionando muitos grandes milagres que eles já teriam vivido e passariam a viver ainda mais. Então ele conhecia a pessoa de Deus agindo dentro da sua família. O segundo aprendizado que nós podemos aprender aqui é que uma liderança que começa em casa. Ou seja, essa liderança que Josué tinha aqui, ela mostra a potencialidade de um verdadeiro líder, que começa principalmente dentro da sua própria casa. Por quê? Porque Josué, ele não era simplesmente ali o líder de Israel. Ele não era simplesmente um líder que governava ou que liderava todo Israel. Mas antes dele ser um líder de Israel, ele era um líder da sua família. E como líder dessa família, ele deixou claro qual era o seu posicionamento. E se o líder decidir que aquele era a melhor decisão a ser tomada, é claro que os liderados iriam acatar. Por quê? Porque não era qualquer líder, né? Eles já tinham visto o trabalho que José tinha feito. E como ele estava fazendo isso sobre a graça do Senhor e sobre o serviço de Deus, então claro que as ideias que eles tomavam estão pautadas nas verdades que estão reveladas nas escrituras que são nos reveladas através de Deus. Então, se ele tomou essa decisão, com certeza ela já foi aprovada pelo Senhor. Então vamos seguir a decisão do líder. E quando ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor,
Implicitamente, nós entendemos que toda a família concordava em adorar unicamente, exclusivamente a Deus, com fidelidade e com sinceridade. Então, essa liderança que ele tinha em casa, essa habilidade, essa potencialidade de exercer o exercício da liderança dentro da sua casa, ela contribuiu muito para a sua liderança também ali na nação de Israel. Claro que a proporção de pessoas era bem maior, a amplitude era maior, mas foi algo que ele foi bem, porque ajudou ele na liderança também de toda a nação. Um terceiro aprendizado que nós podemos aprender aqui também é uma família comprometida com sua unidade. Como assim? Essa unidade familiar, ela não deve haver espaço para individualidade, muito menos para o egoísmo, porque de uma forma bem curiosa, a Bíblia ela não nos relata absolutamente nada sobre a família de Josué. Nós não sabemos aí quem foi sua esposa, quem foram seus filhos e seus netos. Mas o que nós sabemos é que Josué ele era unido e comprometido com a unidade familiar. Então ele não era alguém preocupado apenas consigo mesmo, mas principalmente com todos que dependiam dele, seja sua família, sua parentela. E é por isso que ele fala essa frase, né? Ele não diz, na verdade, eu servirei o Senhor. Vocês escolhem o que quiserem, mas eu servirei o Senhor, não. Ele fala, independente da escolha de vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, aqui nós podemos perceber que há uma concordância entre os membros da família. Entende? Não há divergência em relação ao posicionamento que José toma naquele momento, quando ele convoca o povo para falar as coisas que Deus havia feito no meio da nação e deixar claro qual era o seu posicionamento em relação à sua adoração a Deus e principalmente no comprometimento que ele tinha dentro da unidade familiar ao estar adorando unicamente de forma exclusiva a Deus. Então, há essa convergência, né, de pensamentos, de concordância, todos estão de acordo com o posicionamento de Josué. E por isso que quando ele diz, aí na casa serviremos ao Senhor, nós podemos aprender aqui que é, dentro dessa frase que ele fala, um ensinamento em relação a uma família comprometida com a unidade familiar. Um quarto aprendizado que nós podemos aprender aqui é um exemplo dentro e fora de casa. Esse aqui está atrelado ao 3, né? Na verdade é o 2, que é aquele que ele teve dentro de casa, ele foi líder dentro da casa dele, e essa liderança, de forma excepcional, ela com certeza contribuiu e influenciou também ali no seu exercício de liderança da própria nação de Israel. E esse exemplo dentro e fora de casa, ele, quando José fala, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso aqui também nos ensina que uma pessoa que serve a Deus, ela deve ser exemplo para os outros que estão ao seu redor. Ele não era o tipo de pessoa que dizia, em momento nenhum, tem uma frase que é muito conhecida que ele diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Josué ele não era esse tipo de pessoa que falava, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Josué ele não disse, minha casa servirá ao Senhor. Mas ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele se coloca, antes de tudo, em primeiro lugar, que no sentido de ser o exemplo para aqueles que estão debaixo da sua própria autoridade. Então, há pessoas que querem que seus familiares sirvam a Deus, mas elas próprias, elas não se dão como exemplos. E quando José fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso de forma nenhuma, por hipótese nenhuma, significa que ele iria obrigar seus familiares a servir a Deus, porque como vimos anteriormente nos aprendizados anteriores, havia uma convergência de pensamento em relação ao posicionamento que José estava dando quando ele disse que ele e a casa dele serviria a Deus, adoraria somente a Deus. Na verdade, esse verdadeiro serviço de servir ao Senhor, ele não é construído sobre as bases da obrigação, não, até porque ali já era tido a questão do livre-arbítrio. Então, os servos do Senhor, eles expressam aqui uma devoção voluntária com base na gratidão pelo amor e pela graça de Deus, pelo seu amor e pela sua graça. Então, o que Jesus estava dizendo aqui é que ele jamais deixaria de conduzir a sua família à verdade de Deus. E como líder de casa, ele que estava muito comprometido em ensinar a sua família aqui qual era as leis de Deus. Então, dentro da própria casa, a prioridade ali era a instrução do próprio conselho do Senhor. A gente vai ver isso ali em Efésios 6:4, Provérbios 22, versículo 6. E o exemplo que Josué faz aqui, ele mostra que o rompimento dos limites
de sua casa que o levou o povo também a declarar: também nós serviremos ao Senhor, porquanto esse é o nosso Deus. Então, no versículo 18, Josué 24, 18. Essa declaração que Josué faz aqui pro povo, quando ele termina de dar aquele sermão profético, o povo ele compreende extremamente a mensagem, falando. Então, a partir desse momento, nós também serviremos ao Senhor e passaremos a adorá-lo unicamente, porque esse é o nosso Deus. Versículo 14 e parte do versículo de número 18. E nós percebemos que o povo ele aceita aquela exortação que o Josué estava fazendo de uma forma bem tranquila, porque eles conhecem de fato quem era Deus. Eles conhecem a pessoa de Deus. E foi justamente isso que eles fizeram quando eles ouviram o Josué falando acerca daquilo, das coisas que o Senhor já tinha feito. Um outro aprendizado que nós podemos aprender aqui também é que diante dessa frase, em minha casa serviremos o Senhor, há uma casa alicerçada na verdade de Deus. Ou seja, essa declaração de Josué ela nos ensina que nós não devemos ser guiados pela opinião da maioria. Naquele momento, Josué estava cercado ali por um ambiente idólatra, por um ambiente pagão, mas dentro da sua casa, Deus era o único Senhor. Ainda que todas as famílias naquele momento de Israel decidissem pela idolatria, Josué ele não tinha qualquer dúvida de que ele e sua família serviriam ao Senhor. Há certas ocasiões em que acontece o seguinte, ou seja, a fé em Cristo Jesus ela nos coloca contra a própria correnteza. E em muitas ocasiões, o serviço e a adoração a Deus ela nos leva a confrontar a decisão popular, ou seja, que é aquilo que muitos estão concordando. Mas em momentos assim, nós devemos nos apegar ao Senhor com fidelidade e sinceridade, porque certamente a graça divina ela nos dará a certeza necessária, principalmente para declarar acima da voz do povo, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É basicamente você pular no rio e ao invés de você seguir a maré, né, seguir a correnteza do rio, você vai nadar contra a própria correnteza do rio. Não. Tá todo mundo escolhendo isso aqui, mas isso aqui tá errado, não é isso aqui que eu quero. Vocês podem, todo mundo, se quiserem ir pra aí, pode ir. Vocês podem escolher fazer isso aqui, pode adorar da forma que vocês quiserem. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, a fé em Cristo Jesus, ela te coloca contra essa própria decisão popular. Porque você sabe e tem a convicção daquilo que é certo, daquilo que você tem que fazer, daquilo que você precisa saber. Principalmente quando você tem em mente os sinais, maravilhas e prodígios que o Senhor fez durante todo aquele percurso até aquele presente momento. Josué, sendo o servo que ele era, ele tinha essa convicção, ele sabia quem era o Deus que ele estava servindo. Então ele deixa muito claro, embora vocês escolham esses deuses aí, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele está demonstrando a posição familiar que ele tinha em relação a adorar unicamente e exclusivamente Deus, porque ele entendia que a adoração dele ela tinha que ser voltada apenas para Deus. Então não era uma adoração que seria feita a qualquer um. Ele sabia e compreendia muito bem isso. E aqui nós chegamos ao final de mais uma live e você, a partir de agora, com certeza já não vai mais pegar essa frase aí, falando aquele momento de fervor, aquela coisa toda. Mas eu ainda tenho aqui provavelmente uma única opção, um único momento onde, para mim, no meu ponto de vista, você poderia usar essa frase: em minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe que em alguns países tem a questão da isenção, né? Não, na verdade, não é nem isenção, é da proibição da mensagem da cruz. Você não pode falar de Jesus, você não pode declarar sua fé quando ela é relacionada à pessoa de Jesus Cristo. E tem países que, inclusive, eles matam, né? Se você for lá para pregar a mensagem da cruz. Vamos supor que você viajou, você saiu para um país assim, e de repente você pega, pá, fazendo culto, prestando seu culto ao Senhor. E aí lá nesse país, não pode adorar a Deus. Não pode de forma nenhuma adorar a Deus, o nosso Deus, que nós conhecemos, aquele que viu o Cristo Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas e a única pessoa que estaria apta a morrer pela humanidade. E aí essas pessoas dizem o seguinte: olha, você tem duas opções. Ou você nega esse Jesus aí,
Você para de adorar esses deuses aí, ou então você morre. Claro que a situação é diferente, porque naquele contexto lá, quem fez a pergunta foi Josué para o povo. Quem que vocês querem servir? E são situações diferentes, mas é, como eu falei, é apenas um contexto onde eu entendo que provavelmente há uma pequena probabilidade lá longe de nós usarmos essa declaração de José fez e aplicarmos também provavelmente ao contexto que estaríamos passando. Embora sejam realidades distantemente diferentes, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas como eu falei, é apenas um momento onde eu acredito que nós poderíamos usar. Então você é pego adorando o Senhor, e como eu havia falado lá atrás, né, em relação a José, ele é quem faz a pergunta: quem que vocês querem servir? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se fosse nesse contexto aqui, de países onde você não pode pregar a palavra de Deus, a pergunta não seria você que estaria fazendo, mas estariam fazendo essa pergunta para você. E aí, o que que você faria? Então, nesse momento, eu acredito que essa declaração ela cairia muito bem. Porque se do lado eles estavam falando, quem que vocês querem aí? Vocês vão ter que negar esse Jesus aí. Ou vocês negam ou vocês morrem. Aí vocês poderia falar o seguinte: rapaz, é, vocês têm os deuses de vocês, vocês prestam culto aos deuses de vocês devotam a sua fé nos deuses de vocês. E assim como vocês devotam sua fé nos deuses de vocês, eu devoto a minha fé exclusivamente a um único Deus. Vocês podem adorar quem vocês quiser e fazer a justiça que vocês já acham que estão fazendo em nome de quem vocês querem. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então essa é a única situação que eu vejo. Provavelmente deve ter outras, mas eu ainda não vi. Eu particularmente vejo apenas essa como a única situação onde nós poderíamos aplicar essa declaração de Josué a um contexto nosso aqui no tempo presente. Tá bom? Então você já sabe que Josué não estava feliz, ele estava muito triste pela situação que estava acontecendo. Inclusive faz essa declaração dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, para demonstrar ali para a nação de Israel qual era o seu posicionamento no que se diz respeito à adoração a Deus, principalmente no que se relaciona à própria unidade e à convivência familiar, ou seja, a adoração da família voltada apenas para um único Deus. E para encerrar, claro, né, nós vamos à própria declaração de Josué, quando ele fala o seguinte: e se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia quem servireis, se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Tá ali Josué, capítulo 24, e o versículo de número 15. E esta foi a live de hoje. Espero que você tenha aí tirado e sanado as suas dúvidas e que tenhamos todos juntos aprendido um pouco mais. Agradeço a todos e durante a semana, nos próximos dias, nós estaremos trazendo mais conteúdo e aprendendo todos de uma forma junta. Então, valeu, tchau, tchau, até a próxima!